Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. E para tratar do assunto da criminalidade do direito penal, eu trago meu colega, Dr. Marcos Vinícius Vieira. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os telespectadores da TV Opinião. É uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez para a gente abordar esse tema que é muito apimentado até na nossa questão sociológica atual, né, que a gente passa pelo Brasil. E um dos temas mais graves que assola a sociedade brasileira é a questão do tráfico de drogas, né? Então nós tivemos uma renovação da legislação alguns anos atrás, recentemente, e isso acabou por trazer discussões nos tribunais superiores sobre a questão da aplicação da pena ao traficante, a isenção de aplicação de pena para o consumidor. Eu gostaria de uma posição técnica sua a respeito desse tema. Bom, Maurício, como você mesmo falou, em 2006 nós tivemos uma reforma da legislação que cuida, que antigamente chamava-se lei de tóxico, hoje pode falar tranquilo lei de drogas, é o termo correto. Salvo engano era 6368, 6863, alguma coisa assim. Isso, 6368, eu sou péssimo de memória. Hoje é a 11.363.06. Tá. Então hoje nós tivemos vários processos, né, de reforma, alguns garantivismos para a pessoa que está sendo julgada e um enrijecimento das penas. Nós tivemos penas mais duras, né? E inclusive com a época da dita descriminalização do usuário, mas isso não existe, tá? O que existiu não existe mais pena, continua sendo crime, o uso de droga ainda é crime. O que acontece é que não existe uma pena dita como reclusão ou detenção. É um outro tipo de tratamento que é dado, mas o uso de droga, o consumo de droga ainda é crime. Quando saiu a legislação, as pessoas falaram, então não é mais crime usar droga. Sim, é crime e gera reincidência. Só para a gente fazer um parênteses, se entendêssemos como não sendo mais crime o consumo de droga, seria uma desregulamentação, né? Seria extinta a lei com relação a isso, mas não houve essa descriminalização, né, do uso da droga. A verdade é que não houve descriminalização, houve uma despenalização. Tá? O que era punido antigamente com uma pena de detenção ou até reclusão, dependendo da situação, hoje é tratado com penas alternativas, como tratamentos, internações, caso seja o caso. Tá? Então, não houve descriminalização, ao contrário. A pessoa deixa de ser primária, ela perde várias possibilidades de transações penais no futuro. Por quê? Porque ela foi condenada criminalmente. O que acontece é que não há mais uma aplicação de pena, tá? De detenção ou reclusão. Isso não existe mais. Houve até uma sensibilidade por parte do legislador brasileiro na questão do consumidor ser um doente, né? Um dependente químico disso aí. Sim. Então houve essa amenização em virtude disso também. É um fator social que ninguém pode ignorar, Maurício. Quem tem esse problema dentro de casa e em todas as camadas sociais, tá? Desde a mais baixa até a mais alta camada social, esse problema é um problema que existe. As pessoas normalmente tendem a não querer ver ou tampar o sol com a peneira. Mas é um problema que existe e o legislador tomou cuidado em não penalizar como bandido aquela pessoa que tem esse problema. Que até então era tratada. Agora, a questão mais grave no tocante à droga é a questão efetivamente do tráfico. Sim, é o que mais preocupa, né, na sociedade. Um é ligado ao outro, porque se não existir o consumidor, não existe o traficante. Claro. Tá? Mas o que é mais tratado com rigor e com severidade na legislação é o artigo 33, que é o tráfico. E com relação aos novos entendimentos que os tribunais superiores têm tido a respeito desse artigo 33, até do artigo 44 dessa nova lei? Recentemente, hoje nós estamos em setembro, tá? No dia 1º de setembro deste ano, o STF fez um julgamento que é considerado histórico para os estudantes de direito, né, e para as pessoas que estudam, principalmente a matéria penal no tocante a drogas, possibilitando a pena alternativa, tá, para as pessoas que tenham um julgamento com a pena inferior a 2 anos de reclusão. O que é isso, Maurício? De 2006 para cá foi criado a figura do tráfico privilegiado. Mas o que vem a ser o tráfico privilegiado? Da mesma maneira que existe homicídio privilegiado,
O tráfico privilegiado foi criado para não poder punir a pessoa do grande traficante, daquele que realmente vive e retira grandes somatórias de dinheiro da traficância, daquele traficante que é o viciado. De menor potencial. Que é o viciado e que, para manter o seu vício, às vezes sucumbindo a esses grandes traficantes, começa a exercer o comércio de drogas para manter o seu vício. Vamos chamar isso de um mercadinho paralelo. Isso, a gente chama de laranja, né? Os laranjas do tráfico. O que é isso? Ele vende para poder manter o próprio vício. Consumo. Então, por bem, né, e acompanhando a evolução da sociedade, o legislador, em 2006, resolveu diferenciar a figura desse viciado que usa a droga, que vende a droga para usar, daquele que arrecada muito dinheiro, e é muito dinheiro mesmo, aliás, com a venda. É um poder financeiro paralelo, né? Comparável a cifras de orçamentos de cidades afora. São comparados a multinacionais mesmo, a quantidade e a organização operacional desses traficantes. Organograma, né? Exatamente, é uma coisa muito bem organizada. Agora, tecnicamente, no seu entendimento, esse julgado recente, que é de 15 dias atrás praticamente, é uma evolução? Ao meu ponto de vista, como estudante de direito e cientista de direito, como você também é uma evolução, tá? Porque não é possível, né, que toda vez que a sociedade ou a mídia cobre, né, enrijecimento de leis, os juízes, os magistrados, os desembargadores, ministros sucumbam, tá? O que eles têm que preservar, Maurício, é a aplicação igualitária das leis. Tem que ser tratado os diferentes diferencialmente. Os desiguais têm que ser tratados desiguais. Eu não posso apenar com a pena sem regime de progressão, regime integralmente fechado, um menino que está vendendo droga para sustentar o seu vício, do que de um grande traficante internacional. Então isso é uma evolução societária, ao meu ponto de vista. Porque houve, né? Apesar de eu não trabalhar na área criminal, você sabe bem disso, mas a gente lê, né? A gente lê muito na nossa área, somos obrigados a ler. E eu leio de tudo que me cai às mãos eu acabo lendo. E houve críticas, né? Muito severas, houve uma oposição muito grande ao advento dessa lei sobre esse fundamento. Primeiro que houve uma flexibilização a ponto de liberar o consumidor, entre aspas, né? Amenizar, como você bem usou a expressão, enquanto houve segmentos aí da sociedade que, em artigos científicos até, acabou por dizer que seria uma forma de inibir o tráfico de drogas, você penalizando o consumidor. E temos também aquela versão que eu também expus para você, que é uma questão de saúde pública, que é o vício em si, né? Sim. O vício em si acaba assolando a sociedade de uma forma contundente, porque abala a estrutura da família. O vício em si abala a estrutura da família e abala a estrutura do Estado também, né? Porque o Estado vai despender verbas, ônus, né? Para tentar tratar esse doente, vamos dizer assim, esse doente. Então, agora, Maurício, você me pergunta se houve conflito entre um lado da sociedade que entendeu contra e o outro que efetivamente vive o problema e entendeu favorável à decisão. Hoje em dia, o direito penal moderno, existem alguns autores, por exemplo, Zaffaroni é um autor moderno que entende, uma teoria, né, mas tem que ser considerado, que como o Estado não supre algumas necessidades básicas da população... Aliás, a Constituição prevê que ele deva suprir, né? Exatamente. Isso é previsto em nossa lei maior. O Estado não prevê, não supre as necessidades básicas, como educação, saúde, emprego, uma qualidade de vida, mínima que seja, mas uma qualidade de vida. Hoje a maioria das pessoas sobrevive, não vive mais, né? Então, como se o Estado não fornece, como ele pode cobrar certas atitudes com tanto rigor, né? Como o Estado pode cobrar que o usuário de drogas vá preso? Como ele pode cobrar? E outra, aí tem uma outra questão também que tem que ser falada. Vai ser preso aonde? Num sistema carcerário falido.
Um sistema... Ele não vai ressocializar, ele não vai tratar, ele não vai torná-lo apto a ser reincluído no meio social. Tem esse detalhe também. Maurício, o sistema carcerário no Brasil, e não só no Brasil, como acho que boa parte do mundo hoje, é um sistema à parte, né? É uma conversa à parte. Porque, eu não sei se você sabe, mas as cadeias, qual é a origem das cadeias? As cadeias surgiram da seguinte maneira. Antigamente, isso estamos falando antigamente, na Idade Média, tá? A única pessoa que podia decidir, não existia codificação de leis. Quem decidia o que fazer com o suposto violador das leis era o rei. Era o rei. Só que somente o rei poderia decidir se aquela pessoa ia ser banida da sociedade, se ia ser morta, se ia... A pena que aquela pessoa ia sofrer era o rei que decidia. E quando o rei saía para fazer suas viagens, suas cruzadas, esses crimes continuavam sendo cometidos. E o que as pessoas faziam? Iam colocando essas pessoas em calabouços, aguardando a vinda do rei chegar para decidir. Só que o rei podia demorar 1 ano, 2, 3, 4 para voltar. E foi aí que originou-se a nossa cadeia. Quer dizer, nunca teve um intuito de ressocializar, e sim afastar da sociedade, afastar do convívio. Efetivamente marginalizar. Exatamente, afastar do convívio dos demais, aquela pessoa aguardando o seu julgamento. Muito bem, isso aí é um capítulo interessante da nossa conversa que eu também não conhecia essa parte histórica. Eu estou conversando com o meu colega Marcos Vinícius Vieira a respeito de direito penal. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco para o segundo bloco do Direito em Foco. Até já. Oferecimento Cozefer Seguros, 60 anos de seguro com você.